Pois é, pessoal, estamos de volta aqui com o estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 2. Tá? Então, o capítulo inicia pela expressão, pela frase, né, que Dom Henrique de Sagres abandonou as atividades na Terra em 1460, ou seja, ele morreu, ele desencarnou. Tá? Estava realizado em linhas gerais o seu grande destino, ou seja, ele cumpriu a missão dele. Tá? Aqui temos um primeiro conceito desse capítulo, que é o conceito de completude da missão. E nós temos aí também que o Dom Henrique de Sagres, quem que é, gente, né? Pela obra, pelo que aqui a obra insinua, é o Eliu, tá? Dos capítulos anteriores. Tá? Eliu lá atrás vem para o mundo material, cumpre a missão dele. Coloco aqui para vocês a foto aqui, né, da navegação portuguesa, uma ilustração muito bonita aqui, né? Ou seja, ele veio, esse espírito veio para abrir os caminhos da navegação portuguesa. Tá? Essa era a missão dele, tá? Estruturar ali a condição da navegação portuguesa. Tá? E depois tem uma outra parte que eu chamei aqui de contrafluxos assediadores, ou seja, negativo. Tá? Então, o texto, né, lendo o texto aqui, é o seguinte: eleva-se então ao poder Dom João II, cujo reinado se caracterizou pela previdência e pela energia realizadora. Opa, elogios aqui, né? Então, positivo. Junto do seu coração, o emissário invisível encontra grandes aspirações, irmãs das suas. Quer dizer, há uma sintonia espiritual ali, está tudo dando certo. O príncipe perfeito torna-se o dócil instrumento do mensageiro abnegado. Então, olha, a gente está aí, né, numa parceria bacana, está tudo dando certo. Aí vem um porém, né, mais para baixo. Entidades atrasadas na sua carreira evolutiva se unem contra as realizações do ilustre príncipe, ou do príncipe ilustre, aqui como está no texto. Então vejam que a obra conta que existem forças ali, favoráveis e contrárias, forças espirituais. Tá? Então isso é muito interessante, tá? Tá aqui na obra. Estou lendo a obra para vocês, tá? Então, gente, aí a obra conta esses problemas. Por exemplo, né? O João II morre envenenado em Alvor no ano de 1495. Gente, olha o ano. 1495, ou seja, 5 anos antes da chegada de Cabral. Então vejam que a situação aqui é complexa. Tá tudo muito ali, tudo acontecendo, descobertas, o Eliu, né, o Henrique de Sagres, abrindo o caminho nas navegações, né, cumprindo a missão dele, o pessoal aqui em sintonia com o que eles chamaram de o príncipe perfeito, tá? Quer dizer, colocando Dom João II numa condição muito boa, mas depois algumas forças ali, algumas situações negativas colocam tramas e questões que dificultam toda a situação aqui, tá? Principalmente com a morte de Dom João II, tá? Que perdeu o filho também, tem toda uma trama ali, tá? Que corre em paralelo aqui na obra, tá? Mas estou colocando aqui os trechos principais, tá, gente? Então, nós temos o conceito aí de amparo espiritual, o que é um conceito muito interessante, e o outro conceito de assédio, de obsessão espiritual, tá? Então, a obra traz em paralelo, né, com essa trama, traz conceitos da espiritualidade também, tá? Então,
dentro do amparo espiritual, a gente tem aqui, abre aspas, no Oceano Largo, o Capitão Mor considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita essa maravilhosa oportunidade. Suas falanges de navegadores do infinito se deslocam nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos, olá, hein? Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos, as noites de Cabral, olha aí, são povoadas de sonhos sobrenaturais, ok, gente? E, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Aqui nós temos uma situação, né? E depois ele fala, os caminhos das Índias são abandonados. Quer dizer, o Brasil foi descoberto por acaso? O acaso é um termo que pode fazer parte aqui do mundo material, mas o acaso é, assim, vamos dizer, deixado de lado se entendermos um contexto maior. Tá? Por isso que o termo que me parece muito adequado aqui é o termo sincronicidade. Os atos são sincrônicos, tem sempre uma explicação. Tá? Grifei também, mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato era ali o divino expedicionário, derrama um claror de esperança em todos os ânimos. Vocês estão entendendo, né, gente? Os personagens aqui. Tá? Muito interessante. Tá? Então, depois ele coloca, avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro, e em breves horas Cabral e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais, ou seja, os índios, os recebem como irmãos muito amados. Olha aí. Está falando que o índio estava numa boa, receberam, né, os índios receberam os portugueses de maneira tranquila. Tá? A palavra religiosa de Henrique Soares, de Coimbra, eles a ouvem com veneração e humildade. Olha aí, os índios estão de boa. Tá? Colocam suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro. E reza a crônica de Caminha, que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Veracruz. Tá? Então isso é relevante, é importante, a obra trazendo aqui que os índios receberam os portugueses muito bem. Tá? Então se houve morticínio e tal, pelo que está escrito aqui, não foi culpa de índio nenhum. Tá? Houve, pela obra, pelo que está escrito aqui, uma recepção fraternal dos nossos queridos índios, né? Os silvícolas. Tá? Henrique de Sagres, olha aí, Henrique de Sagres, o antigo mensageiro do Divino Mestre, está tudo dizendo aqui que, né, é Eliu, rejubila-se com as bênçãos recebidas do céu. Ele está contente. Tá? Mas de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces, confia ao Senhor as suas vacilações e os seus receios. Né? Então veja, Eliu já, né, gato escaldado, está aqui com alguns receios. Mestre, diz ele, ou seja, ele está se referindo diretamente a Jesus pela obra aqui. Tá? Graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade, no seio da pirataria de todos os séculos. Temos, Senhor, temos, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades, destruindo os seus tesouros. Olha aí o medo do Henrique de Sagres, do Eliu, né? A preocupação do Eliu, né? Que é a mesma personalidade, Eliu, Henrique de Sagres.
E é um medo super justificado, gente. Super justificado. Porque, obviamente, um país com tantas riquezas naturais, né, despertaria o desejo, a ambição de muitos. E isso é até hoje. Nós vemos aí o presidente da França, sempre de olho no Brasil, sempre querendo com aquela desculpinha ultra esfarrapada de que quer proteger a Amazônia, então eu vou tomar conta. Né? Eu quero proteger, vou tomar conta, vou explorar aqui umas riquezinhas naturais. Tá? Então o mundo inteiro tem interesse no Brasil. Tá? Isso desde essa época, que já era o temor de Eliú, a preocupação de Eliú, e até hoje é assim. Tá? Todas as nações, sob o manto da amizade, sob o manto da boa intenção, na verdade de boa intenção eles não têm nada, eles querem explorar o Brasil. Tá? Isso tá desde essa época aqui. Tá? Jesus, porém, confiante, responde a Eliú: Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. Olha lá, Eliú, isso aí é inútil. Afasta tudo isso. Tá? Fica tranquilo, fica gelado aí, porque eu vou te falar o que vai acontecer. Tá? Acontecerá o seguinte, e aí entra, né, continua Jesus. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. Olha que coisa mais linda, gente. Né? Isso aí você pode ser materialista, você pode duvidar à vontade do texto, você pode ser de outra vertente, de outra corrente espiritualista e também duvidar do texto. Não tem problema, tá, gente? Aqui a gente respeita a todos, mas que é bonito é. Né? Vamos combinar que o texto é lindo. E segundo o texto, continuou Jesus: as injunções políticas terão nela atividades secundárias. Hã? Como é que é? É o que está escrito aqui. Porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Caramba, gente! Sobre sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra da minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Gente, poxa vida, né? Que coisa fantástica. Então, um texto bonito, um texto poético, muito bacana, e claramente aí coloca essa questão de que o Brasil está protegido, que não vai acontecer nada. Então Jesus acalma Eliú, fala, tá tudo ok, vamos com calma que a coisa se acertará. E de fato, paremos um pouquinho para pensar. O Brasil já foi tão atacado, tão desejado, e nós praticamente aqui no Brasil sem defesa nenhuma. Né? É um tal dessa pátria grande, todo mundo quer incluir o Brasil na sua terra. Né? Vamos formar a pátria grande. E então aqui, né, o pessoal da América do Sul, o pessoal da América Central, França, olha, Brasil é uma boa aqui, vamos ficar com o Brasil também e tal. E não, só que não. Tá? Então, o Brasil tem uma função específica, tá? E uma missão específica também. E diz o texto aqui que conta o Brasil com a proteção de Deus e do próprio Jesus. Tá? Interessantíssimo o texto, e a gente coloca o que está no texto, né, gente? Aqui não cabe nem interpretação. Estou lendo aqui, a interpretação é muito óbvia, né? É uma interpretação linha direta. Tá? Então é isso aí, gente. Vamos para o próximo slide. Nesse slide 2, inclusive, coloquei aí um quadro, né? Um quadro super lindo para vocês apreciarem, né? Que é um quadro
do descobrimento do Brasil, tá? Do descobrimento do Brasil. Então as caravelas lá aportando na praia, chegando ali os índios e tal. Ok, gente? Vamos em frente. Então, pessoal, e se pararmos para pensar, como é que um país minúsculo como Portugal, que não era a principal potência econômica da época, olha a façanha que aconteceu. Preserva o Brasil, uma extensão territorial vastíssima, e os portugueses dão conta disso. Tá? Um país desse tamanho, com fabulosas riquezas, com interesse de todos os lados até hoje, e seguimos firmes aqui. Fato histórico, vamos lá. E foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis a unidade territorial de uma pátria com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com 8 mil quilômetros de costa marítima. Nunca houve exemplo como este em toda a história do mundo. Olha isso, gente. Coloquei aqui, grifei para vocês. As possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. Os Estados americanos do Norte devem sua posição territorial às anexações e às lutas de conquista. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon surgiram depois da emancipação das colônias inglesas. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos, inclusive os atuais, acrescento eu. Tá cheio de gente aí de olho no Brasil, cheio de potências aí, se fazendo de boazinhas com interesses econômicos aqui. E continua o texto. É que a mão do Senhor se alcança sobre sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Está aqui. Estou lendo para vocês. Não há interpretação que se possa fazer. É óbvia a coisa aqui. Tá? Por quê, hein, gente? Eu fiz essa pergunta aí. Por quê? Por que será que tem isso, né? Eu estou vendo, né? Veja só, coloquei o mapinha do Brasil aqui no slide. Sul e Sudeste, nós tivemos movimentos separatistas e até hoje existe esse ímpeto separatista. Tem que separar, cada um para o seu lado, aquela coisa toda. Tivemos invasões no Nordeste, tá? Até o Acre foi anexado pelo Rui Barbosa a nós. E por que tudo isso? Por que tanto interesse espiritual pela unidade do Brasil? Tá? Eu deixo essa questão. Porque se olharmos, o Brasil é muito grande e não há uma hegemonia, não há uma condição de integração. Né? Por que nós estamos unidos? Nós temos que entender isso. Qual é a característica do brasileiro? O que nos une? Tá? Porque as regiões são absolutamente diferentes. Costumes absolutamente diferentes. Tá? Os estados, o estado da Bahia, por exemplo, tem um costume, tem uma alimentação típica, tem hábitos próprios. O estado do Sul, outro costume, outro hábito, outra vestimenta, outro tudo. Daí pegamos um outro estado, Ceará, Amazonas e tal. Quer dizer, cada um tem suas particularidades, mas todos nós somos brasileiros. E aí? São Paulo, né, ou aqui da região de São Paulo, também reconheço costumes aqui próprios, situações muito particulares do estado de São Paulo. A gente pensa em São Paulo, pensa assim, trabalho, né, principalmente na capital, trabalho, aquele corre-corre. A gente pensa em Minas Gerais, eu que sou muito ligado a Minas Gerais por questões familiares.
Você vê que tem um estilo mineiro, uma comida mineira, é o pão de queijo, é o cafezinho, é o bolo de fubá, é o tutu de feijão, enfim, toda a situação lá, né, Bahia, cada um tem sua característica. Tá? Então por que, gente? Eu deixo essa questão, por enquanto, para a nossa reflexão. Tá? Porque o que nos une? Uma seleção brasileira de futebol? Não, não é isso. Tá? É lógico que isso, ok, é um fator de união positivo, nada contra. Né? Por favor, né? Nada contra, aliás, tudo a favor. Mas tem algo mais. E esse algo mais, na minha percepção, é espiritual. Tá? Fica aí a reflexão para todos. Eu concentrei aqui na nossa exposição o principal do capítulo. Tá? Os temas principais estão concentrados aí. E na próxima semana, próxima quinta-feira, falaremos do capítulo 3, Os Degredados. Tá? Capítulo também muito interessante. E a gente segue uma semana por capítulo, tá bom, gente? Seguimos assim. E agradeço a todos, né? Espero que vocês estejam gostando. Lembro que esse conteúdo não é exclusivo para pessoas do espiritismo. Tá? Eu acolho aqui qualquer segmento, inclusive materialistas que não acreditam em nada, acham tudo isso aqui uma grande bobagem, mas pode ficar conosco, está acolhido. É um livro que pode ser visto por N perspectivas, as mais variadas. Perspectiva histórica, e aí tem toda a história do mundo material mesmo. Pode ser lido apenas como uma obra-prima literária, porque a forma com que ele é colocado, isso, olha, gente, é um primor. Primor. A pessoa aprende português, aprende literatura só de ler isso aqui. Tá? Então mesmo, não, mas eu quero ler como um romance, apenas dentro de um ambiente de diversão, só para passar o tempo. Também vale. Está muito bem usado o seu tempo, posso garantir. Tá? E para aqueles que enxergam nesse paralelismo matéria e mundo espiritual, aí é um prato cheio. Né? Eu, por exemplo, que passo assim, bem longe do materialismo, eu me declaro um não materialista. Então a gente aí aproveita demais a obra, né? Curte demais. Tá bom, gente? Grande abraço, tudo de bom.